O luto é o preço que se paga por amar alguém. Depois de caminhar anos juntos, muito tempo junto, a perda do luto, a morte, ela é como se você perdesse um pedaço de você. Você sente um buraco no peito. É como se junto com a ida dessa pessoa tivesse ido um pedaço de você. E talvez você que está assistindo esse vídeo está passando exatamente por isso agora. Talvez esse assunto é até delicado para você e essa dor física que até você pode estar sentindo como um pedaço do coração, uma dor no corpo, pode estar cometendo você agora por esse processo de luto. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Sentir a falta de alguém que viajou ou alguém que se despediu por alguns dias, alguns meses, isso é saudade. Mas perder alguém que você convive, que você tem um relacionamento, que você é próximo, que você tem hábitos juntos, isso acessa outra área do seu cérebro. Isso acessa a memória afetiva e traz outras consequências para você que é muito além do que saudade. E você sabe do que eu estou falando. E o luto, ele acessa algumas áreas do nosso cérebro, sistema nervoso central, que justifica talvez o sentimento que você está tendo. Ele acessa a questão do sistema límbico, onde tem a amígdala cerebral, onde você tem medo. E esse sentimento que você está tendo justifica-se através de alterações no sistema nervoso central, como o sistema límbico, onde tem a amígdala que vai trazer medo, a preocupação, ativa a questão do hipocampo que traz memórias do que você viveu e ativa o córtex pré-frontal, que é onde nós tomamos decisões de maneira racional. E é por isso que muitas vezes no luto nós começamos a nos comportar de maneira que não seria racionalmente o nosso comportamento. É por isso que às vezes as pessoas tendem a cometer uma ação, tomar medicamentos ou ter atitudes que fogem totalmente da normalidade do que a pessoa é. Por quê? Porque essa alteração mental, essa baixa ativação do córtex pré-frontal faz com que você comece a tomar atitudes que não são racionais, que não seria o seu padrão. E não é porque a pessoa está querendo chamar atenção ou porque a pessoa está exagerando, está forçando a barra naquilo que talvez não era para tanto. É porque realmente existe uma alteração que justifica isso. Os hormônios envolvidos nessa região são como o cortisol, onde a pessoa ela fica mais tensa, mais estressada. A serotonina, onde a pessoa ela apresenta um comportamento mais triste, a alteração do sono. A ocitocina, que é relacionada ao relacionamento, vontade de ficar mais isolado e demais alterações. E isso tem toda uma bioquímica relacionada ao teu processo de luto, aquilo que nós sentimos. E muitas vezes a gente acaba confundindo o luto com depressão. E são coisas distintas. Elas andam numa linha muito tênue, que pode ser confundida. Eu até falo isso, que às vezes a gente, num cenário onde chega um relato de um paciente falando, uma pessoa falando que está triste, que alterou a alimentação, que não está dormindo direito, que tem vontade de sumir, a gente precisa entender primeiro a causa base disso. Porque parece muito depressão, mas às vezes é só um luto, é um momento que ela está vivendo. E existe uma diferença da depressão com o luto, e é uma grande dificuldade das pessoas de conseguir compreender isso. O luto ele envolve uma perda específica e geralmente ele envolve aquela condição, vamos supor, uma pessoa, então sobre relacionamentos, sobre hábitos que ela tinha com aquela pessoa, que vai gerar o sentimento de tristeza, de angústia, trazer à memória aquilo. Já na depressão é o paciente como um todo, então tudo aquilo que ele faz, não necessariamente no nicho de relacionamento, que está afetado, gerando essa alteração de mentalidade, de comportamento e demais alterações. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até porque as pessoas elas acabam às vezes confundindo e querendo medicar, dar remédio para um processo que é natural, que é um processo que eu e você vamos passar por luto. O luto, na verdade, ele é uma igualdade na equação da vida, onde todo mundo vai passar. É sofrido, gera transtornos, a gente sofre demais, fica triste, mas isso não é patológico. Dentro do luto, nós podemos enfrentar algumas fases, você já deve ter escutado sobre isso, que são as 5 fases do luto. Não existe um tempo certo, estimado para isso, mas essas 5 fases, elas tendem a seguir um padrão nas pessoas que passam pelo luto. A primeira fase é a negação, onde a pessoa ela não consegue acreditar que aquilo aconteceu. E, geralmente essa fase do velório e até mesmo da burocracia, às vezes é uma proteção da nossa mente até para resolver os problemas, que eu e você a gente sabe que num luto onde envolve a morte de alguém,
existe uma burocracia para resolver. Às vezes até a nossa defesa própria, essa negação do luto, e ele tende a durar em média 15 dias, 20 dias. Depois disso, a segunda fase é a raiva, a ira, onde a pessoa ela começa a se revoltar com aquilo. Ela não aceita, ela fica braba, ela começa a culpar situações, ela fica com muita raiva, colocar condições como talvez o que ocasionou isso, e gera uma instabilidade, gerando uma ira nessa pessoa. Essa é a segunda fase. A terceira fase é a negociação, onde a pessoa tenta fazer uma barganha, alguma coisa para fazer uma troca, mas ela vê que é insuficiente. A quarta fase é a fase da depressão. Não necessariamente o transtorno depressivo maior, que é uma doença, mas os sintomas depressivos, onde a pessoa parece que vê a vida em preto e branco, menos colorida, ficar triste, alterar o seu sono, sua alimentação e fica mais deprimida. Ela fica mais no seu canto, mais isolada, em isolamento social e parece que a vida já não faz mais sentido. E aí chega a quinta fase, que é a fase da aceitação, onde a pessoa começa a diferenciar a memória de lembranças. E eu gosto muito desse termo, porque às vezes a gente está confundindo memórias com lembranças. Memórias são fatos que aconteceram que estão ficando de maneira fixa na nossa mente. Mas lembrança é trazer a memória para um ambiente racional. Ou seja, você vai entender que aquela memória que talvez estava gerando tanto prejuízo para você, sintomas depressivos, raiva, ira, agora traz uma lembrança que de maneira racional você vai lembrar com satisfação dos momentos que você viveu com a pessoa. Lembrar de coisas boas que você viveu, é claro, com saudades, mas sem gerar tanta instabilidade. É por isso que eu falo sempre da consciência. Então, lembrança é trazer a memória para a consciência. E consciência é agir como ser humano. É a nossa capacidade de olhar, raciocinar, entender que talvez esse momento não era o que eu queria, mas foi o que aconteceu e eu pude desfrutar dessa pessoa e é por isso que eu tô sofrendo, porque eu amo ela, porque foi prazeroso o tempo que eu tive com essa pessoa. E às vezes a gente não percebe isso. Então, a quinta fase, que é da aceitação, é sobre isso. É trazer da memória, fazer da memória a lembrança, que é trazer a memória para a consciência. Mas nós precisamos lembrar que nem todo mundo passa por todas as fases e não existe um tempo certo para tudo. Existe até um estudo mais recente, porque essas fases do luto já são uma fase estabelecida por uma psiquiatra há muito tempo atrás. Existe um estudo mais recente falando sobre talvez essas fases do luto, porque não é uma regra para todas as pessoas. As pessoas podem viver em ordem diferente, em tempo diferente. Mas esse estudo foi realizado com mais de 600 pessoas, onde foi observado que talvez no primeiro ano a pessoa teve seu processo de luto, mas no segundo ano, perto de completar 2 anos, foi onde a pessoa teve mais sentimentos relacionados a esse luto. Fugindo um pouco do padrão dessas 5 etapas. Por quê? Porque no primeiro ano existe uma tendência natural das pessoas se aproximarem de quem está sofrendo do luto. Então você fica mais cercado de pessoas, da socialização. Só que a partir do segundo ano, cada um começa a seguir a sua vida e talvez não lembrar mais dessa falta que essa pessoa está fazendo para você. E aí nesse segundo ano, talvez você tenha mais sentimento. Por quê? Porque você começou a se isolar. E aí os hábitos da socialização, que é a perda, os hábitos da socialização da pessoa que você perdeu, eles continuam acontecendo, mas sem ela. E trazem à memória a pessoa. E aí às vezes as pessoas estavam sofrendo mais perto do segundo ano do luto do que realmente nessas 5 etapas. Mas isso não é regra. Nós somos seres humanos, como eu falei. Existem exceções e existe a adaptação de cada pessoa no meio que está inserido. Mas nós precisamos lembrar que luto não é apenas a morte de alguém. Nós vivemos lutos diários. É claro que uma proporção muito menor. Mas às vezes você, no emprego que você sempre quis e gostou e criou um vínculo, criou um hábito nesse emprego, você ganhou a conta. Você vai passar por um processo de luto. Talvez a separação de um namoro, de um noivado ou de um casamento é um luto. Você teve uma ruptura no sistema já que existia um hábito de relacionamento. Talvez uma pessoa que sofreu um acidente e ela era acostumada a praticar atividade física e ela ficou paraplégica. Ela vai ter um luto pelo hábito rompido, por essa ruptura. Então, é claro que existe uma proporção menor, talvez de sentimento ou da nossa atenção, porque nós não podemos também medir o que cada um sente. Isso seria muito ousado ou irresponsável da minha parte tentar medir o que é mais pesado ou não, o que sofre mais ou não. Mas a proporção que a gente olha e que a pessoa sente às vezes é menor, mas nós passamos por luto todos os dias. Então nós precisamos entender que existem processos de luto que não é necessariamente a morte de alguém. Agora, existe uma complicação, mas nós também podemos ter um luto complicado. O que é um luto complicado? É quando esses sintomas eles reverberam por mais tempo
E em vez de afetar apenas alguma área da vida, ou a pessoa conseguir olhar para a vida e enxergar talvez que mesmo com dificuldade, ela vai conseguir enfrentar os problemas, o luto complicado, que pelos estudos falam que é acima de 12 meses, mas não existe um padrão, mas o luto complicado, ele pode acontecer gerando patologia. Aí o que eu falei, luto é diferente de depressão, mas o luto, em alguns casos, pode levar a um quadro depressivo e um transtorno depressivo. Então nós devemos ficar atentos que pessoas, às vezes, que passaram pelo momento e parece que está desproporcional ao padrão que as pessoas têm como luto, nós devemos ficar de olho e atentos, porque ela pode estar passando por um luto mais complicado, evoluindo sim para algum outro transtorno, alguma outra doença. E talvez também por alguma doença básica que essa pessoa já tinha antes. Talvez ela já tinha um link relacionado a transtorno depressivo, a transtorno ansioso e alguma outra patologia mental. Isso pode potencializar e levando um luto mais complicado. Agora, existe um problema muito sério, que é não viver o luto. Por diversas vezes eu já ouvi falar em algum velório, em algum momento de luto, as pessoas falando, traz um remédio para aliviar a dor da pessoa. Mas isso é um erro, é irresponsabilidade. O luto é uma dor que gera sofrimento, mas deve ser vivida. Porque na nossa tentativa de amenizar, de fazer a pessoa não passar por aquele luto, não conseguir olhar para aquilo e entender de maneira racional o que ela está passando, nós estamos postergando e talvez potencializando os efeitos do luto. Então por isso que existem pessoas com luto tardio e muito mais potente, impedindo a pessoa de viver tudo que ela tem para viver na sua vida. Então nós devemos tomar cuidado às vezes com a nossa tentativa de chegar para alguém e falar assim, não chora, ou traz algum remédio para ela não perceber o que aconteceu, tentando camuflar, tirar a consciência da pessoa do momento que ela está vivendo. Porque nós devemos ter clareza de que sentimentos bons e ruins vão acontecer na nossa vida e são necessários. Nós não devemos impedir esse processo tão doloroso, mas tão necessário e que todos nós vamos passar. E é claro que existem diferenças também de processo de luto quando acontece uma morte trágica, onde não se esperava ou não tinha nem a mínima noção de que essa pessoa poderia morrer, como um acidente de carro. Isso vai ser muito disruptivo. Isso vai ser uma ativação do sistema nervoso central, uma hipoativação de outras áreas de maneira abrupta. E esse gap, essa distância tão grande que aconteceu de maneira abrupta pode gerar sintomas mais intensos. Então é por isso que quando existe morte trágica, existe uma tendência do luto ser mais intenso, porque a pessoa não estava preparada. Não é que a dor é menor, mas é diferente do paciente às vezes que está em cuidado paliativo. Vamos supor, uma pessoa mais idosa que está com um quadro de câncer arrastado há 5 anos, evoluindo lentamente essa doença. Naturalmente, a nossa consciência ela vai se preparando para a chegada do fim. E aí existe uma tendência do luto ser um processo um pouco mais rápido ou um pouco mais fácil de ser digerido e vivido. Porque esse abismo, quando o luto é algo que não era esperado, porque esse abismo, quando a morte não era esperada, gera mais traumas. Gera como se fosse queria falar uma pancada maior, não fica feio. Como se fosse um impacto. Gera um impacto maior. É como se soltasse uma pedra de 10 quilos de maneira abrupta no teu... É como se soltasse uma pedra de 10 quilos de maneira abrupta no teu abdômen, na tua barriga. Diferentemente de colocar a pedra de 10 quilos de maneira mais suave, soltando aos poucos o peso dela sobre o teu abdômen. O impacto vai ser diferente. A dor vai ser vivida e entendida de maneira diferente. Talvez a pessoa não estava se preparando ou preparada para isso. Se é que existe preparação para a morte. Agora, mediante esse processo de luto, de perda que nós estamos falando, eu quero dar um conselho talvez para você que vai encontrar alguém, está encontrando alguém nesse processo de perda, de luto. Muitas vezes nós queremos falar muito. Muitas vezes nós queremos abordar a pessoa e falar assim, vai ficar tudo bem, Deus sabe de tudo, ele está descansando, ele está numa melhor. Talvez não é isso que a pessoa, no momento que ela está em luto, ela quer ouvir. Por quê? Porque existem alterações mentais que fazem a pessoa interpretar errado. Às vezes ela está no momento de raiva, de ira, às vezes ela está no momento de negação. E na tentativa nossa, às vezes, de ajudar, de ser solícito, de querer ser simpático, de querer ser um suporte para a pessoa, nós acabamos falando coisas que geram mais raiva e indignação na pessoa. É por isso que o conselho para você que talvez vai abordar, encontrar alguém que está passando por esse processo é: seja presente, caminhe com essa pessoa, forneça um abraço, forneça o suporte que ela precisa, sem muitas vezes expressar alguma palavra, Então o processo de luto é um processo de reabituar-se à vida sem aquela pessoa. Essa é a dificuldade. Então é entender que talvez as coisas que você fazia, essa pessoa
É entender que talvez as coisas que você fazia com essa pessoa, você não vai mais fazer com essa pessoa. Então é habituar-se novamente à rotina, aquilo que você fazia com aquela pessoa, mas agora sem essa pessoa. Levando em si a memória e as lembranças dela, mas talvez não paralisando a tua caminhada. E quando nós falamos de luto, nós também falamos de questão espiritual. Eu, como tenho a fé cristã, eu acredito sim no consolo que talvez não, vou negar o Espírito Santo, hein? Talvez o Espírito Santo pode dar. E quando a gente fala de luto, de perda, a gente não pode negar a questão espiritual. Eu como cristão, não posso negar o consolo do Espírito Santo. Ele prometeu que ele será o consolo nesses momentos. E nós não podemos negar o luto. Jesus mesmo, diante de uma notícia de que Lázaro, seu amigo, morreu, ele chorou. Nós sabemos e nós cremos que Jesus também era Deus. E ele não precisava chorar sabendo o que ele podia fazer, mas ele faz questão de demonstrar um sentimento, um choro, para falar que o processo do luto é um processo natural e deve ser vivido. Então talvez nós estamos tentando nos consolar, não querendo chorar, não querendo passar por esse processo, mas Jesus nos ensina a chorar mediante um luto, mediante uma notícia. E a espiritualidade, ela traz um alento, um alívio para as pessoas, porque sem espiritualidade o luto é vivido como perda e nunca mais eu posso encontrar essa pessoa. Mas com a espiritualidade eu sei que existe um propósito nisso. Sem espiritualidade é um vazio, mas com espiritualidade é uma dor com esperança. E aí os estudos mostram que até com a fé, com a espiritualidade, existe uma ativação mais amena, mais leve do nosso sistema nervoso central, gerando mais confiança e gerando mais consolo e gerando menos problemas mentais, alterações bioquímicas da nossa mente. Olha que interessante. Então a espiritualidade e a fé, ela sim pode gerar um processo de luto mais leve, mais ameno. E uma pessoa em processo de luto, ela precisa não das suas palavras bonitas ou falar que você talvez... Tô terminando, tá? Vai ficar mais longo esses aí, né? Mas... E as pessoas em processo de luto, elas não querem ouvir suas palavras bonitas ou falar que talvez chegou a hora, que foi o melhor para a pessoa ou que ela está num plano melhor. Porque talvez você está falando com uma pessoa que está com alterações, como eu já falei, e ela está interpretando errado, ela está com raiva, com ira, está no processo de negação ou nos sintomas depressivos e você está falando algo que ela não quer ouvir. Mediante um processo de luto, olhe no olho, seja solícito ao caminhar junto com essa pessoa, principalmente depois dos primeiros dias, onde a pessoa começa aí sim sentir a solidão, forneça um abraço. Cuidado com as palavras. Às vezes, fale menos, esteja mais presente. E chegando ao fim desse bate-papo nosso, eu queria falar que a morte, ela é uma igualdade na equação da vida. Não se dá para comprar tempo, ela vai chegar para todo mundo. Mas eu queria lembrar você que talvez com a morte de alguém não é a condenação da sua vida. Você pode até achar, pela dor que está sentindo, que você morreu junto, mas você não morreu. Você ainda tem tempo para viver e tem uma vida para ser vivida. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que talvez não faça sentido ouvir isso agora. Mas é necessário você enfrentar a tua vida, porque você ainda permanece aqui. E entender que o luto deve ser vivido e é um processo natural. Então, se você quiser chorar no luto, chore. Se você quiser gritar no luto, grite. Mas entenda que a tua vida não acabou aqui. Se você gostou desse vídeo, segue essa página aqui, comenta, compartilha esse vídeo para que chegue mais pessoas, até para ajudar nesse processo de luto. Para que essa conversa bilateral, esse diálogo aberto que a gente pode ter, continue sendo propagado. Aqui nesse canal você tem voz, você tem vez, e aqui nós falamos sobre saúde mental, sobre espiritualidade, sobre sociedade e demais assuntos.